Pessoal, o Bitelo, ele estreou na Max Titânio. Ele foi ali recebido pelos principais nomes dos atletas e representantes da marca, né, da Max Titânio, do canal Max Titânio, que é o Ramon, o Pacholoc, o Jorlão, o Tenente Brendo. Eles foram lá e fizeram a recepção do Bitelo, já gravando um vídeo top ali, onde o Bitelo estava mostrando a força deles, e já mandaram um treino legal. Até algumas máquinas ali eles vão ter que fazer ajustes, porque além do Bitelo ter grande força, né, uma força fora do comum, o Bitelo ele é grande, né? A hora que ele vai fazer a puxada ali para a costa, a máquina ficou pequena para ele no tamanho, aí o Jorlan falou, ó, já tem que fazer um ajuste ali. Eles saíram da Growth, agora na Max, então vem novos projetos, e que Deus abençoe e continue abençoando muito a caminhada desses dois, esses dois que deu muita liga, que deu muito certo, parece irmão os dois, eles têm uma grande amizade, um vínculo legal, uma energia que emana dos dois ali. Eu acho isso importante, eu acho que por isso que deu tão certo o Giga e o Bitelo junto. E agora na Max Titânio, que Deus abençoe e que eles possam fazer grandes projetos, que possa vir grandes coisas, e eu tenho certeza que vai vir grandes coisas. É um vídeo legal, peço para vocês que vá lá até o canal da Max Titânio, assista os vídeos do Bitelo. A apresentação do Bitelo foi muito legal, cara. Agora, pessoal, mudando da água pro vinho, a gente precisa falar sobre um assunto que tá dando muito bafafá, muita conversa fiada, que é o caso do Tadalafella. Ele falou algumas coisas com respeito ao Léo Stronda, chamando ele de hipócrita, de falso, falando que eles já não tinham a amizade já faz um bom tempo. E eu vou dar meu ponto de vista sobre tudo isso, cara. Então, se eles já não tinham amizade, por que ele postou aquele vídeo? Tentando dar a entender ou associar a imagem dele, do Léo, com aqueles conteúdos duvidosos que ele tá fazendo. Esses conteúdos duvidosos. Por quê? Aí ele errou mais. Não é a questão de errou mais. Ele fez errado. Ele não tinha. Então, se não tinha mais amizade, ele não tinha nem que colocar a imagem, aquele vídeo lá dos dois, dele sentado no colo do Léo, conversando ali. O Tadalafella errou e errou feio. Principalmente quando ele jogou na cara do Léo, falando que ele fez amizade com o Toguro por puro marketing, por causa que os dois compartilham e fazem parte do mesmo time, da mesma marca, e que isso ia gerar engajamento, ia gerar mídia, ia gerar uma repercussão. Foi tudo por causa de dinheiro. E se foi, o problema é deles. O importante é que os dois voltaram a ter uma boa comunicação, voltaram a se falar, a ter uma amizade. Eu acredito muito no Léo e no Toguro, na sinceridade dos dois. Apesar que o dinheiro, às vezes, sobressai sim. Mas eu acredito que é muito verdadeiro o que os dois ali, o respeito que os dois têm um pelo outro. E o Tadalafella jogou na cara do Léo isso só porque o Léo agora segue uma religião. E eu achei isso muito errado. Cada um faz o que quiser da sua vida. No particular, na questão de religião. E não tem que misturar essas coisas. Ele nem tinha que citar. Se o Léo tá agindo de acordo com o que ele tá aprendendo na religião dele, que ele acha que é certo, que é errado, a gente tem que respeitar. E era o papel do Tadalafella respeitar isso. Agora, se a religião que ele pertence, que ele está aprendendo, a doutrina que ele está absorvendo faz com que ele queira perdoar, quem somos nós para questionar? Agora ele está usando tudo isso para gerar hype, para jogar as pessoas para o conteúdo duvidoso que ele está fazendo. E eu acho muito errado.
Não tem como misturar o meio maromba e o meio do conteúdo adulto. Apesar que muitas mulheres e alguns homens, poucos homens, partiram para esse mundo obscuro, saíram do meio maromba ali, inicialmente saíram do meio maromba, porque não estavam conseguindo engajamento, não tinham o comprometimento de fazer dar certo as coisas no meio da maromba, do meio fitness, e partiu por um caminho mais fácil, que é o conteúdo 18+, o conteúdo adulto, que não pode falar o nome aqui, mas eu acho que ele se perdeu. Quando você parte para um caminho assim, você tem consequências. Você tem consequências. O meio fitness e o meio maromba, apesar de que ninguém é santo, mas é um meio que é de família, é de valores, é de princípio. Então não tem como misturar, é como água e óleo. Não tem como. Como você vai colocar, sentar na sua mesa com a sua mulher, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, uma pessoa que pratica tais atos? Qual que é a diferença de uma pessoa que faz job com uma pessoa que vende a imagem do próprio corpo? Para mim, faz parte do mesmo pacote, do mesmo balaio. Não é preconceito, é verdade, é realidade. Só há o certo e o errado. Não há meio termo ali, divisão. O que é certo, o que é errado. E eles querem forçar. E assim, eu me magoei muito com esse caminho que ele tomou, com essa decisão. Agora ele só vai ter que colher as consequências e encarar esse futuro que ele escolheu. Muitas pessoas é um dinheiro fácil, mas é um dinheiro amaldiçoado. É um dinheiro amaldiçoado. O que vem fácil, vai fácil. E não tem como, cara. Ele vai colher as consequências. O público que seguia ele pelas doideiras que ele fazia, pelo cara legal que ele aparentava ser, vai deixar de seguir, sim. Porque quem vem do meio fitness, geralmente são pessoas que têm princípios, que têm valores, que têm moral, que preza a família. Que na medida do possível tem princípios inegociáveis. Que tenta zelar. Ninguém é perfeito. Uma hora ou outra um vai errar, mas condenar o grupo todo, a boiada inteira, por causa de um boi, de uma vaca, aí não vale, cara. E ele tomou um caminho errado. Para mim, eu acho que ele se perdeu. Dinheiro não é tudo. Não devemos fazer tudo por dinheiro. Tem barreiras que a gente não pode cruzar, cara. E eu fiquei muito magoado, assim como muitas outras pessoas ficou magoado e chateado, porque para mim, na minha opinião, eu gostava dele. Eu gostava do conteúdo dele, das brincadeiras, daquele bom humor. Ele parece ser uma boa pessoa, mas ele se associou com pessoas ruins, pessoas que não têm valores. E nós, como pessoas, todas as pessoas, olha, nós somos como esponjas. A gente vai absorver das pessoas ao nosso redor as qualidades dela, o modo de pensar dela. Não é à toa que o pessoal fala que você é a média das 5 pessoas que você tem ali o seu dia a dia, que você convive ali diariamente. Então a gente absorve do ambiente, das pessoas, principalmente no ambiente de trabalho. Acontece muito isso porque a gente acaba passando a maior parte do tempo no trabalho. Às vezes o ambiente de trabalho é tóxico, as pessoas lá não têm bons princípios, boas qualidades, a gente acaba absorvendo ou a gente tenta filtrar isso para que não impacta na gente de forma negativa, não impacte na gente de forma negativa. Às vezes na nossa própria família ali, mãe, pai, irmãos, tem alguém com traço tóxico ali que a gente às vezes não pode ou não quer, tem que filtrar também. E é tudo sobre isso, cara. É sobre isso. Então, se a gente toma uma atitude que nem ele tomou, não tem como misturar, cara. Não vai dar para misturar.
E assim, eu me decepcionei com ele, como eu já falei em outros vídeos, na questão que ele estava divulgando rifa, uma rifa duvidosa também, porque eu não via os sorteios, não teve sorteio, eu não vi a confirmação do sorteio de quem ganhou, quem não ganhou. Sumiram os meus números da rifa que eu comprei até bastante número. Então, eu já não vi mais sentido seguir o Tadala. Aqui eu não estou fazendo campanha para as pessoas deixarem de seguir ele, jamais. Cada um escolhe por si só, mas eu vi que não tinha sentido, ainda mais depois que eu vi que ele partiu para esse lado obscuro, que é o conteúdo adulto 18 mais. Eu espero que ele futuramente caia em si e veja o que ele fez e o que ele perdeu, né? Porque não foi só eu que me magoei com isso, não foi só eu que ficou com o pé atrás, que vai se afastar. O Renato Cariani ficou chateado, o Balestrin ficou chateado, eles até tiveram uma rixa dos comentários das brincadeiras que o Renato Cariani e o Júlio Balestrin fez, e ele respondeu de forma rude. E ele está usando o sistema contra o sistema. Ele está usando tudo isso, esses meios que ele tem, e ele é muito esperto nesse sentido, entre aspas, porque isso também vai destruir a reputação dele e a carreira dele. Tudo que ele fez até agora no mundo fitness, no mundo maromba, manchou, destruiu, arruinou. Para mim, arruinou. E assim, o dia que ele cair em si, pode ser. Eu acho que já é tarde também. Ele se perdeu no conteúdo. Ele deu uma afastada do Toguro e começou a se associar com outras pessoas que o levaram até esse caminho. Outro ponto que eu queria falar, cara, aqui que eu acho importante a gente salientar, que eu acho legal, agora olhando para o lado positivo. Desde que o Toguro ele começou a se associar mais com Renato Cariani, Júlio Balestrin, Salles, Tecar e mais uma outra turma que a gente não vê, que é por detrás das telas, agora que ele mora em Moema, ali numa parte nobre da cidade de São Paulo, a amizade dele mudou. Ele começou a se associar e fazer parte de um novo grupo de amigos, novas pessoas, novos ambientes, pessoas empresárias, grandes empresários, empresários de sucesso. E o que está acontecendo? O Toguro ele se reencontrou. Como eu disse num vídeo, há 2 vídeos atrás, um vídeo atrás, eu fiz um conteúdo sobre isso, que o Toguro ele se reencontrou e está muito melhor. O que fez ele dar esse salto na carreira dele, tanto agora sendo head de comunicação da CIMED e a voz que vai tomar as maiores decisões daquela empresa. A voz que vai direcionar o marketing daquela empresa, a estratégia de marketing daquela empresa. Tá vendo como que é se associar com pessoas que te levam para cima, que te levam para outros patamares? Como que boas amizades te fazem crescer? Ao contrário do Tadala Fella, o Toguro, ele começou a se associar com pessoas que estavam em outro nível, que estavam num nível acima dele. E ele, com o grande potencial que tem, ele não é bobo, ele absorvia, ele sugava, absorvia aquilo como motivação, conselhos, dicas, as dicas, os atalhos que os outros que estavam lá no topo passavam para ele, e ele começou a aplicar aquilo. E isso só fez bem para ele. Somou de forma positiva na vida dele. Tanto que o Toguro se reencontrou. Depois que ele perdeu a mãe dele, por isso que eu fiz até esse vídeo que o Toguro ele se reencontrou. Eu nunca vi o Toguro assim. Eu só vi o Toguro assim antes da morte da mãe dele. Motivado,
feliz, cheio de projetos, tocando seus projetos, animado, em paz, ele está com a energia boa, legal, está ouvindo conselhos, está direcionando sua vida. Ele está no melhor momento da vida dele. Ele, agora que ele já é pai, está feliz ali com seu filho Gael. Seus relacionamentos, seus negócios estão indo de vento em polpa. E ele trabalhou muito, mas fazia tempo que eu não via o Toguro feliz, em paz. Aquele Toguro do Velho Testamento. Fazia tempo que eu não via isso. E eu afirmo com certeza que muito disso vem das novas amizades que ele fez, o novo círculo social dele. Ande com pessoas sábias e você vai se tornar uma pessoa sábia. Ande com pessoas ignorantes, com pessoas estúpidas, com más pessoas, e você vai ser a próxima pessoa ignorante, estúpida e ruim. Infelizmente, é sobre isso. Não é querer ser melhor do que X, Y, A ou B. É um fato, é uma realidade, cara. Jesus Cristo já falava isso. Apóstolo Paulo falava sobre isso. Os apóstolos todos falavam sobre isso. O rei Salomão, em Provérbios, falou diversas vezes sobre isso. Porque o rei Salomão já falou sobre isso diversas vezes. Porque isso significa ou bênção ou maldição. Propósito ou ruína. Riqueza ou pobreza. Não é só de dinheiro, mas de valores, mas de princípios também. E eu tenho certeza, cara, que se você começar a se associar com pessoas melhores que você também vai crescer. É assim comigo, é assim com qualquer um. Só que, no caso, o Toguro se associou com boas pessoas e o Tadala partiu para outro lado. Eu acho isso daí muito... Eu fico muito triste com isso. Espero que ele se encontre também, porque o Tadala está bem perdido. Assim como o Toguro, ele se reencontrou. E hoje eu vejo o Toguro mais forte, mais inteligente, mais determinado, mais feliz e mais maduro. Isso é fato. Isso é fato. Tanto que agora, ele como head de comunicação da CIMED, ele tem uma grande responsabilidade. Eu acho que agora a CIMED vai mudar de patamar. Deram asas para o Toguro, ele precisava de um suporte para chegar até certo lugar, para ter respaldo, para ter força, poder executar, ter um poder de execução dos seus projetos. E agora a CIMED deu. E eu tenho certeza que essa parceria, essa aliança vai gerar muitos frutos, vai mudar, já mudou o mercado a qual eles fazem parte, o mercado de marketing digital, o mercado de marketing, o mercado financeiro. E assim, eles mudaram. E eu tenho certeza que a CIMED vai subir de patamar. Ele vai superar a expectativa e a confiança que o pessoal colocou sobre os ombros dele. Eu tenho certeza absoluta, porque o Toguro ele pode ter os defeitinhos dele lá, como todos nós temos, mas o Toguro é inteligente e ele tem visão, e ele é o número 1, cara, da internet atualmente aqui no Brasil. Ele é o número 1. E não tem como, os números dele falam sobre isso, principalmente no meio maromba, no meio fitness. E o meio fitness dispensa comentários, furou a bolha, tanto que os criadores de conteúdo desse meio agora são grandes empresários, têm as suas empresas, estão tocando suas empresas, são a alma de grandes empresas, são eles que traçam a estratégia, os métodos, os meios de como aquela empresa vai trabalhar, vai lucrar. O Renato Cariano também é um exemplo disso. O Renato Cariano também, ele é formado em marketing e publicidade, se eu não me engano. Ele também. Só que a diferença, o Toguro ele aprendeu errando, aprendeu na prática, no
no chão de fábrica ali, em outras palavras, assim, ele aprendeu praticando no dia a dia, trazendo resultados. Não é só, muitas pessoas criticaram o Toguro só porque o Toguro não tem faculdade. Isso é um absurdo. A faculdade, ela é boa sim. Ela traz conhecimento, nos ajuda. Mas a faculdade, ela não é tudo. Às vezes é melhor você aprender na prática do que ficar só na teoria. Muitos hoje não têm emprego, saem de faculdade, saíram das faculdades e não têm seus empregos. Por quê? Porque eles não têm a prática. Eles não tiveram a oportunidade de aprender a prática e também, através disso, eles não vão conseguir gerar resultados. E é o que a empresa hoje busca, é o que o mercado busca, resultados. Independente se você tem formação, a formação vai te ajudar, uma faculdade vai te ajudar, ter o diploma vai abrir portas, mas não é tudo. Às vezes você tem o diploma, mas não gera resultado e isso não é legal para a empresa. A empresa, você vai ficar ali pouco tempo, mas você vai ser demitido porque não gera resultados. E é preferível ter alguém que tenha prática, que sabe fazer, que tenha visão daquilo que está fazendo, sabe, tem histórico disso. O Toguro tem 15, quase 20 anos de experiência no mercado, lidando com publicidade, com marketing. Então, ele arregaçou as mangas e foi. Ele aprendeu assim. É assim que eu estou aprendendo também. Só que não depende só do diploma, cara. Para você ser um bom profissional, você tem que correr atrás de gerar resultados. Ir atrás de conhecimento e aplicação. Conhecimento, aplicar. Conhecimento, aplicar. Evoluir, me tornar melhor. Pôr a mão na massa, correr atrás, trabalhar, fazer. Não fazer só o básico, fazer e além do básico. É assim que a gente vira um grande profissional, o profissional que o Toguro se tornou hoje. Não é puxando sardinha, mas o Toguro hoje é o maior profissional, o maior criador de conteúdo do meio fitness, maromba e do Brasil. E assim, Toguro, Renato Cariani e Júlio Balestrin, voltando a falar desse negócio de associação, de ter boas amizades, um bom círculo de amizade, como que eles vão te puxar para cima. O Giga e o Bitelo, o Ramon e o Pacholoc, vários outros criadores de conteúdo eu poderia estar citando aqui, vários outros. Mas esses são alguns dos poucos exemplos. Se você lembrar de alguns outros aí, de alguma outra boa dupla ou bom círculo de relacionamentos que puxam as pessoas para cima, ali ó, Léo Stronda, lembrei, Léo Stronda também, Giga, quando tá o Léo, o Giga, agora não vai estar mais porque agora ele saiu da Growth, o Marrom e o Léo, o Chucrão, tudo isso, cara. O Renato Cariani, eu já citei. E o Toguro, a partir do momento que ele começou a se associar com o Renato Cariani, Júlio Balestrin, associar com as pessoas da academia lá que ele falava que estava frequentando, um novo círculo de amizade ali das pessoas aonde ele estava morando ali, em Moema agora, né? Fez com que ele desse esse salto na carreira e amadurecesse como homem. O Toguro se reencontrou, graças a Deus. Agora ninguém segura o homem, mano. Agora ninguém segura o homem. Agora o homem tem poder. Tem poder, tem respaldo, tem a mídia, tem a CIMED como principal parceira e empresa ao lado dele, João Adib, a Carla Adib. E assim, ninguém para o homem. E é isso, cara. Eu queria salientar aqui a questão das amizades, cara. Porque eu fiquei muito triste com o caminho que o Tadala seguiu. Acho que é um caminho obscuro, que ele não precisava fazer isso, tinha outros meios. Esse é o meio mais fácil, mas é um meio que vai cobrar juros e correção monetária,
como muitas pessoas já deixou de seguir ele, e isso vai fechar portas e manchou, destruiu a reputação que ele tinha, a boa reputação que ele tinha. Agora foi ladeira abaixo, aí gravando com outras pessoas, se vestindo de mulher, a todo custo. Zoar, brincar é uma coisa, mas agora ele está fazendo conteúdo para gerar hype para esse conteúdo que eu acho obscuro, que é a mesma coisa que você fazer job. É lamentável, para mim é lamentável isso, e espero que isso sirva de exemplo também para as pessoas não seguirem esse mesmo caminho. E é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Esses são alguns assuntos que eu queria estar trabalhando e falando com vocês. Eu achei muito importante ter essa troca de ideia, fazer esses comentários pontuais, salientar coisas que podem nos ajudar, que eu acho muito importante fazer isso.